gentilmente aqui conosco o advogado, o doutor Paulo Sigor. Paulo, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo, Paulo, por favor. Paulo, essas ações do governo, às vezes tem a prefeitura, às vezes o governo do estado, e no caso aqui o governo federal, chamado de refis, né? É uma forma do governo recuperar parte daquele imposto que as pessoas deixaram de pagar? Esse é o objetivo maior, Heródoto. Mas o que nós temos visto, na realidade, é que uma grande maioria de contribuintes acaba não pagando. Então, essa infinidade de programas especiais de parcelamento que foram editados desde o governo Fernando Henrique, eu confesso que de cabeça eu já não sei quantos foram, mas eu estimo que mais de 10. O que acaba ocorrendo é que o primeiro parcelamento acaba não sendo pago e o contribuinte acaba aderindo esse saldo que não foi pago, esse saldo remanescente, para um outro e assim vai. Acaba se tornando uma bola de neve. Então, eu digo que a proposta realmente é boa, né? Realmente é uma atração de uma arrecadação maior, mas o que a gente vê na verdade é que não, que há realmente uma renúncia fiscal por conta desses episódios de não pagamento. Agora, Paulo, isso não bate nos outros que pagam, vamos dizer, regularmente? Você não tem sua empresa, eles se esforçam para pagar os impostos, nós ou pagamos ou já somos descontados e tem que pagar. Exatamente. Eu sou crítico da proposta de parcelamento porque acaba traduzindo um desestímulo àquele contribuinte que paga tempestivamente seus impostos, né? Paga regularmente. Mas também, a gente tem que considerar o seguinte, como pano de fundo dessa discussão toda, que a carga tributária no Brasil, realmente, ela é sufocante, né? Então, numa economia... É muito alta, cara. É alta, praticamente 39%, né? Então, de R$100 que circulam no mercado, 39% praticamente são carimbados a título de impostos federais, estaduais e municipais. Então, realmente, há um efeito de asfixia das empresas, das pessoas físicas também, que são tributadas na fonte. Então, é uma relação muito complicada entre essa carga tributária elevada e a satisfação pelo contribuinte em relação ao pagamento desses tributos. Agora, uma reforma tributária ajudaria, não ajudaria? É impossível. Eu ouço falar em reforma tributária desde que eu era criança e nunca teve a tal da reforma tributária. Eu acho que mudaria muito o cenário, realmente ajudaria muito, mas desde que fosse uma proposta contundente, né? O que a gente tem visto ao longo dos anos são propostas tímidas, né? Eu me recordo que a melhor proposta que já foi apresentada até hoje foi durante o governo Collor, para você ter uma ideia, né? Isso em 91. Acho que eu me lembro. Mais de 20 anos, né? Eu me lembro. Era mais contundente e a mais estrutural. O grande impasse que eu vejo é em relação ao ICMS, a proposta de federalização do ICMS. Há um receio e um temor dos governadores que isso afete realmente a arrecadação dos estados, né, por conta da criação de fundos. Porque o contribuinte, quando ele ouve falar em reforma tributária, ele espera pagar menos imposto. Sim. E acho que o pessoal que está do outro lado espera arrecadar mais imposto. Ou não perder aquilo que ele já tem. É um fenômeno curioso. Eu me recordo que na década de 90, salvo engano, houve a redução da alíquota do IPI para os automóveis populares, para os carros populares, né? Então, de início... Foi no governo Itamar ou não? O governo Itamar. Se imaginava que haveria uma perda de arrecadação, mas foi ao contrário. Quer dizer, houve um grande aumento da base de contribuintes que tiveram mais acesso. Eu faço a ressalva aqui do ponto de vista econômico em relação ao controle de inflação, por elevação de consumo, mas, enfim, se provou que, tendo uma carga tributária menor, reduzida, você pode ter uma base maior de contribuintes, né? Então, a reforma tributária, além de reduzir a carga tributária nominal, que chega a quase 39%, também teria o efeito de reduzir as obrigações acessórias. Hoje, um contribuinte paga praticamente 4% do faturamento anual de uma empresa para cumprir aquelas obrigações acessórias, né? É o que nós chamamos de extrativismo fiscal. Quer dizer, além de eu pagar os impostos, eu sou obrigado a fazer o papel do Estado, a fazer o papel do fisco, de fazer as declarações, apresentar as declarações, ser contribuinte chamado substituto tributário, que é um outro fenômeno que só existe no Brasil, enfim. Toda essa gama de obrigações acessórias realmente atrapalha a vida da empresa, né? Porque a empresa tem que contar com o departamento fiscal, o departamento contábil, assessores, jurídicos, etc., para satisfazer os interesses do pode ser o federal, né? Que ele, vamos dizer assim, que ele vai para cima dos impostos, ou ele arrecada, ou o rombo dele também aumenta cada vez mais. O rombo aumenta, num cenário de retração econômica, é claro que há uma arrecadação, uma redução da arrecadação, né? Seja
no âmbito federal, estadual, municipal. Por óbvio que há. O que eu imagino que os governos, de maneira articulada, têm que fazer é realmente melhorar a base como um todo para a tributação, né? Reduzindo o ICMS, por exemplo, que é regido pelo regime da essencialidade, quer dizer, quanto mais supérfluo, maior seria a tributação. Nós temos alguns exemplos que fogem a essa regra. Por exemplo, eu acho que um litro de vinho paga 60%, cigarro paga 80%. De IPI. IPI, né? Não é isso? 80%? O IPI até que acabou obedecendo esse princípio da seletividade e da essencialidade. Agora, o ICMS, a gente tem visto que não. Por exemplo, contas de luz, de energia, que são bens essenciais ao ser humano, são tributados numa larga escala. Então, nós temos alíquotas nominais de 25, 28 e 30, que com cálculo por dentro acabam gerando uma tributação de 32%. E é um bem essencial à vida. Então, realmente não faz muito sentido, né? Deveria haver, sim, uma reforma tributária estrutural que congregasse os interesses dos três níveis, né, de governo para que haja uma redução efetiva, porque realmente asfixia. Nós que lidamos no dia a dia, acompanhamos a vida, a rotina das empresas, nós acompanhamos isso, nós vemos isso de fato. Não é uma choradeira do empresariado, realmente asfixia. Não há competitividade, não há qualquer margem para você poder competir com produto estrangeiro, né? É difícil. Sim. Por isso que eu acho que o Refis, o PERT, na verdade, que é esse programa especial de parcelamento, ele vem curar uma ferida, uma mazela. Que, olha, se eu tenho uma carga tributária elevada, eu não consigo pagar, eu preciso ter de outro modo, de uma outra mão, uma condição melhor para pagamento, né? Mas eu diria que é quase um elemento fixo do calendário nacional, né? Além do Carnaval, todo Copa ano, do Mundo, praticamente todo Carnaval, ano, a cada 2 anos. Semana Santa, Festa Junina e o Refis. Paulo, eu queria pedir que você ficasse mais antigo. Claro. Bom, está aí então uma explicação bastante clara, bastante didática, que isso mexe com todos nós, já visto que todos nós pagamos imposto, né? Tá certo? Especialmente quando o imposto é embutido. Eu compro um produto, né? E aí já vem o imposto, não tem outro jeito. Aliás, eu tenho agora feito o seguinte, eu tenho procurado olhar as notinhas das coisas que eu compro, eu peço nota, né? Eu olho lá porque em algumas tem, outras não tem. Paulo, é obrigatório colocar lá o valor de imposto na nota fiscal ou não? Do ponto de vista do consumidor, sim, existe uma lei prevendo, sim. Porque eu tenho visto que alguns põem e outros não põem. Mas tem que existe essa discussão, eu entendo que não é necessário colocar, mas do ponto de vista do consumidor, sim, existe uma previsão legal para que seja colocado. Para a gente olhar lá. Tá. Bom, cerca de 5 milhões e 400 mil trabalhadores têm direito de tirar grana grana de conta inativa, que está no fundo de garantia. E o pessoal não tirou o dinheiro lá. Esse pessoal aí, é bom você até conversar com gente que tem esse dinheiro, tem até o próximo dia 31. Vai na agência da Caixa Econômica e retira, que é o seu dinheiro. Eu fui lá, recebi R$250, botei no bolso, gastei, estou gastando até agora R$250. O governo já avisou que não vai mudar a data. E olha, 42 bilhões já foram pagos para todo mundo. Eu estou aí, recebi 250. O que equivale a 96% do total disponível, tem, portanto, 4% lá para as pessoas que ainda não retiraram. Nós perguntamos, vamos refazer a pergunta, sobre a reforma trabalhista. Você acha bom ou ruim que ela tenha colocado o fim do imposto sindical? O Ricardo, que é de Iguatu, no Ceará, disse que achou bom, pois sempre achou que precisou do sindicato e nunca o sindicato o ajudou. Já o José, de São Paulo, falou que não gostou da mudança. Segundo ele, todo trabalhador precisa do sindicato. Nayara, que é de Aracaju, no Sergipe, alegou que sempre contribuiu com o sindicato e nunca teve retorno algum. Mas o Arlindo, que já é aqui de Santa Catarina, pensa diferente. Ele diz que com o fim do imposto sindical, não vamos mais ter para onde correr quando for preciso. E o Enzo, que é vizinho dele, Curitiba, Paraná, alegou que o sindicato sempre sugou a grana dos trabalhadores. É a opinião dele, não é a opinião minha. Estou apenas repassando a você. Bom, a gente também vai explicar para você a vantagem de pegar dinheiro no banco público, juros menores, né? Só que o dono do banco somos nós. Eu estou me referindo ao BNDES, claro. O advogado doutor Paulo Sigor, gentilmente aqui conosco. Paulo, vou fazer uma pergunta direta. Por onde deveria começar a tal da reforma tributarista? Refundando o país ou não? É uma boa pergunta, Heródoto. Eu acho que o modelo ideal seria voltado à simplificação do nosso modelo, né? Então, nós temos 3 entes tributantes.
no âmbito do ICMS, nós temos 27 legislações diferentes. E realmente uma para cada estado? Uma para cada estado. Então, uma mercadoria que transita por 5 estados realmente vai sofrer, nos respectivos postos fiscais, 5 abordagens diferentes. Então, isso a gente acompanha dia a dia, realmente. Sim. Então, acho que a simplificação como um todo do modelo, a unificação de alguns impostos e contribuições melhoraria muito o cenário. E por aí você acha que já avançaríamos bastante? Já avançaríamos, com certeza. E com a guerra fiscal também? A guerra fiscal é um elemento pernicioso também, porque o contribuinte que tem a garantia de um Estado concedente de um determinado benefício, ele se instala naquele Estado, isso eu estou falando no âmbito do ICMS, por exemplo, né? Se instala naquele Estado e, de uma hora para outra, o Estado que se sente atingido pela concessão daquele outro benefício fiscal por outro Estado, questiona no Supremo ou adota algumas medidas de retaliação contra aquele contribuinte. Quer dizer, não há a mínima condição para um planejamento efetivo. Né? Paulo, obrigado pela gentileza. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui no jornal. Muito obrigado. Aí a presença, então, do Dr. Paulo Sigor aqui conosco.